Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 89 de Língua Portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos continuar os estudos sobre as figuras de linguagem e nós vamos estudar uma nova figura de linguagem chamada metonímia. Gente, peguem lá o caderninho de vocês e anotem, né? Aula 89 para a gente ter o conteúdo metonímia. Vejam, escrevam certinho, porque talvez seja uma palavra nova, né? Que vocês nunca tenham ouvido, tá? E como objetivo nós temos, então, compreender o que é essa figura de linguagem chamada metonímia, né? Lembrando que nós já estudamos a personificação, a metáfora e a comparação. Então, agora, o que é essa metonímia? Que vocês saibam reconhecer os tipos de metonímia, vocês vão ver que existem vários tipos de metonímia e que vocês saibam achar as metonímias lá nos textos, tá? Separe então o caderno, deixa o lápis, a caneta, a borracha na mão para vocês anotarem, tá? Essas anotações são muito importantes quando vocês vão fazer o exercício da aula, beleza? Vamos lá, então, o que é a metonímia? Vai ter metonímia numa frase, num texto, pessoal, quando haverá troca de uma palavra por outra. Vou trocar a palavra que seria originalmente escrita lá na frase, lá no texto. Vou pôr outra no lugar. E essa substituição, eu vou conseguir identificar nessa substituição das palavras uma relação de proximidade, de semelhança. Para entender melhor, veja um exemplo. Quando eu estiver trabalhando, quero economizar para ter meu próprio teto. Olhem só a palavra teto que eu deixei em destaque, em negrito. O que significa eu ter meu próprio teto? Ter minha casa, né? Ter meu apartamento, por exemplo, ter um lugar para eu morar. Mas não quer dizer que eu vou ter só o teto, né? Eu preciso da parede, eu preciso do chão, eu preciso de tudo, né? Então, o que aconteceu aqui? Eu tirei a palavra casa, tirei a palavra apartamento, por exemplo, e substituí pela palavra teto. Tem relação de proximidade, de semelhança? Tem, porque toda casa, todo apartamento tem um teto, né? Então, quando acontecer isso na oração, no texto, eu vou estar trocando uma palavra por outra, eu vou ter uma metonímia, tá? E essa relação de troca tem que ser em razão de uma proximidade, de uma familiaridade entre as palavras trocadas, tá? Os tipos de metonímia. Lembra que eu falei para vocês que são vários tipos de metonímia? Então, vamos à primeira. Quando eu vou fazer a substituição, já que metonímia é substituir uma palavra por outra, né? Quando eu vou fazer a substituição de uma parte pelo todo. Vamos entender melhor. O fazendeiro possuía inúmeras cabeças de gado. Já mostrei para vocês lá na aula de introdução, né? Essa frase lá do Chico Bento. Quando o amigo do Chico Bento chegou para ele contando vantagem. Ah, meu pai tem 80 cabeças de gado. E o Chico Bento, o meu pai só tem um, mas tem o boi inteiro. Né? O que o Chico Bento fez aqui? Ele fez uma troca da parte pelo todo. Por quê? Uma cabeça é uma parte do boi, uma parte do gado. Né? Mas quando eu digo que o fazendeiro possuía inúmeras cabeças de gado, ele tinha o boi inteiro, o bicho inteiro, né? Então, eu estou trocando uma parte pelo todo do boi, tá? Outro exemplo de metonímia, a substituição, a troca da causa pelo efeito. Olhem só. Consegui comprar meu carro com meu suor. Eu já estava pensando lá no trabalho, né? Quando eu digo assim, consegui comprar meu carro com meu suor, eu fui lá na loja de automóveis e levei um vidrinho cheio de suor e troquei pelo carro? Não, né? O que eu fiz? Eu trabalhei, eu ganhei dinheiro e levei o dinheiro lá, ou passei o cartão, ou fiz uma transferência, né?
Mas estão vendo a causa pelo efeito? Geralmente, quando se trabalha muito, se sua, né? Se transpira. Então, estou trocando a causa pelo efeito, né? Então, a palavra suor se refere ao trabalho. Perceberam que a metonímia, diferente da personificação, onde um ser que não é vivo age como gente, não tem substituição? Na comparação, tem os dois elementos comparados? Na metáfora, há comparação subentendida? Na metonímia, eu tenho sentido figurado? Tenho. Mas o que eu faço o tempo todo? Eu substituo uma palavra por outra. Entenderam? Ó? Por isso que é a substituição da parte pelo todo, lá nas cabeças de gato, né? Por isso é a substituição da causa pelo efeito. A causa do trabalho foi o suor, né? Mas não foi com o suor que eu comprei o carro, foi com o dinheiro que eu ganhei, né? Outro tipo, a substituição do autor pela obra. Quando eu digo assim, muitas vezes eu li Drummond. A prof já usou inúmeras vezes textos de Drummond aqui nas nossas aulas. Quando eu digo assim que eu li Drummond, o que eu fiz? Eu li um livro que o Drummond escreveu, né? Não estou falando da pessoa em si, eu estou falando da obra que ele escreveu. Né? Então, eu estou fazendo uma substituição do autor pela obra. E isso é uma metonímia. Porque quando eu digo que eu li Drummond, está no sentido figurado, porque eu não li a pessoa, né? Eu li o livro que ela escreveu. Outro exemplo, substituição do inventor pelo invento. Por que esperar? Pega o seu Graham-Bell e fale já com ela. Graham-Bell, gente, foi a pessoa que inventou o telefone. Então, em vez de dizer que é para pegar o telefone, eu disse para pegar o nome da pessoa que inventou o telefone. Estou substituindo uma palavra por outra. E vejam que também está no sentido figurado, porque eu não vou pegar a pessoa em si, né, para ligar para alguém. Vou pegar o aparelho de telefone, o celular, por exemplo. Tá? Substituição da marca pelo produto. E essa metonímia aqui eu acho que é uma das mais presentes no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, uso ela muitas vezes na minha casa, no meu cotidiano. E eu acho que vocês também. Olhem só, quando vocês dizem assim, eu vou tomar um Nescau. Quem já não falou isso? Vou fazer um Nescauzinho, né? Você está usando uma metonímia? Porque você vai colocar o chocolate em pó lá no leite para fazer o Nescau. Você está trocando a marca pelo produto, porque Nescau é marca do produto, né? Ou, por exemplo, se vai fazer lista de compras, eu, por exemplo, faço isso. Por isso que eu falei para vocês, eu acho que a metonímia da troca da marca pelo produto é uma das mais usadas. Eu escrevo lá na lista, Royal. Mas o que é o Royal? É fermento para bolo? Às vezes eu nem compro da marca Royal, compro do outro que é mais barato, né? Mas eu escrevi Royal na lista. Eu vou comprar Hellmann's. O que você vai comprar? Maionese, né? Então, você está trocando a marca pelo produto. Ou a mãe diz que tem que pôr Bombril na lista, né? Para limpar a panela lá, arear a panela de alumínio. Mas Bombril é marca também. Pegue lá o pacotinho de Bombril lá, peça para a mãe em casa, para quem está com vocês. O que está escrito lá no pacotinho? Esponja de lã de aço. Esse é o nome do produto. Bombril é marca, gente. Então, isso é metonímia. E essas metonímias estão presentes no nosso dia a dia. A gente fala isso, né? Costumeiramente. Não tem problema, né? É um uso da linguagem no sentido figurado. Tá? Outro tipo de metonímia, a substituição da matéria pelo objeto. Quando eu digo assim, passou a vida atrás do vil metal. Passou a vida fazendo o quê? Correndo atrás de dinheiro. Nem sempre é de metal, né? Mas existe ali a moeda também. Então, a palavra metal se refere ao dinheiro. A matéria está sendo trocada pelo objeto. E também é no sentido figurado aí, porque você não corre atrás, não vai atrás, né? Outro exemplo, substituição do singular pelo plural. Quando eu digo assim, o cidadão foi às ruas lutar pelos seus direitos. Foi um só? Não. Foi um grupo de pessoas.
Mas vejam que a palavra cidadão está no singular, mas ele não se refere apenas a um cidadão, se refere a um grupo de cidadãos. Então eu estou trocando uma palavra no singular que se refere a um grupo de pessoas, que é plural, né? Outro exemplo. Substituição do concreto pelo abstrato. Lá vem a professora com os concretos e abstratos, agora é substantivo. Quase isso, né? Olha só. Júlia, a melhor aluna da turma, tem uma ótima cabeça. Pensem no substantivo cabeça. O substantivo cabeça é um substantivo concreto ou abstrato? Concreto. Ele tem existência por si só, ele não depende de outro para existir. Agora, quando eu digo que a Júlia tem uma ótima cabeça, significa que a Júlia é como? Esperta, inteligente. Então, a palavra cabeça está significando inteligência. Agora, o substantivo inteligência é abstrato. Por quê? Se não existir pessoas inteligentes, ela vai deixar de existir a inteligência. Estão vendo? Então, eu estou trocando uma palavra que é um substantivo concreto por um abstrato. E vejam que está no sentido figurado, né? Porque quando eu digo que a Júlia tem ótima cabeça, não quer dizer que a cabeça dela está certinha lá, ótima no formato, né? Significa que ela é inteligente, que ela é esperta. Então isso é metonímia, quando eu estou tirando uma palavra, trocando por outra, e ela tem esses diferentes sentidos que eu preciso interpretar, que eu preciso procurar o significado correto de acordo com o contexto ainda, tá? Mais alguns. Substituição do continente pelo conteúdo. E essa metonímia aqui, gente, também é muito comum do dia a dia. Quando eu digo assim, quero um copo d'água. O que você quer? O copo ou a água dentro? A água dentro, né? O copo não interessa. Quando eu digo assim, bebi um copo d'água. O que você tomou? O copo ou a água? A água, né? Comi um prato de comida. O que você comeu? O prato? Não, né? Você comeu o que tinha dentro do prato. Então, isso é metonímia do continente pelo conteúdo. Continente, o que é aqui? O que tem dentro, né? O continente, o lugar onde você põe as coisas. É o prato, é o copo, a garrafinha. Ah, nossa, hoje eu tomei umas 3 garrafinhas de água. Tomou as garrafinhas? Não, a água que tinha dentro, né? Então, isso é uma metonímia. Você está trocando uma palavra por outra. E nessa troca você está trocando o continente pelo conteúdo, né? Você está dizendo que é um copo de água. O continente é o copo, o conteúdo é a água. Comi um prato de macarrão. O continente é o prato, o conteúdo é o macarrão. Se não comeu o prato, comeu só o macarrão, por exemplo, tá? Outro tipo de metonímia. Substituição do gênero pela espécie. O que é gênero mesmo? Tipo. Lá no gênero dos substantivos, no gênero dos adjetivos, é tipo, masculino ou feminino. Olhem só, os homens cometeram barbaridades. Meu Deus, agora as mulheres não fizeram nada. Ah, fizeram. Quando eu digo assim, que os homens cometeram barbaridades, eu estou falando da humanidade num todo, homens e mulheres. Não é só dos homens. Estou falando de uma população inteira. Então, estou trocando o gênero pela espécie. É uma metonímia, porque aconteceu a troca de uma palavra por outra, né? Metonímias no dia a dia. Fora essas que a prof já citou para vocês, do Hellmann's, do Nescau, do Bombril, do prato de macarrão, da garrafinha de água, nós vamos ter também metonímias no nosso dia a dia, toda vez que a gente se deparar, por exemplo, com situações semelhantes com essas imagens aqui, ó. Por exemplo, você está lá no shopping center passeando e você vê essa bonequinha aqui, ó, essa mulher aqui. O que significa? Que é banheiro feminino, né? Eu não estou trocando algo por outro. Está escrito aqui banheiro feminino? Não, só tem a figura de uma mulher. Estou trocando o sentido, né, de uma imagem por uma outra palavra. Ou, por exemplo, quando vocês estão viajando lá na estrada e vocês veem essa plaquinha aqui. O que tem a 500 metros
Garfo e colher? Não, né? O que que tem? Restaurante? Isso é metonímia, gente, é troca, né? Então, a metonímia, ela pode ser não verbal também, o uso da imagem. Mesma coisa aqui, ó, bomba de gasolina. O que que tem aqui à esquerda? Uma bomba de gasolina? Não, posto de gasolina, né? E aqui a prof colocou algumas imagens, né? Ó, por exemplo, comida japonesa, hambúrguer, sorvete, né? Donut. São metonímias que representam que ali tem, por exemplo, uma sorveteria, que tem um estabelecimento de comida japonesa. Então, isso é metonímia do dia a dia, né? Muitas vezes você passa nos portões de casa, tem uma figura de um cachorro bem bravo lá, né? Metonímia do dia a dia, né? Então, é bem comum a gente ter esse tipo de situação no nosso cotidiano. Isso eu preciso compreender que também é uma metonímia, porque eu estou trocando uma figura pelo sentido de uma outra palavra, certo, gente? Olha mais um exemplo aqui. Quando eu digo assim, ó, olha essa figura e eu digo assim, João pediu a mão da Maria em casamento. A mãe, né? Certo, a mãe deixou. João pediu a mão da Maria em casamento. João vai casar com a mão? Não, né? Ele vai casar com a Maria? Isso é uma metonímia, né? Quando ele pede a mão dela, ele pede permissão para casar com ela, ele quer o consentimento dela, mas ele não vai casar com a mão, vai casar com ela, a pessoa. Isso é metonímia também, né? E aqui, olhem só, lembram da metonímia, a substituição do autor pela obra? Olhem só a brincadeira que foi feita nessa charge. Então aqui, o carinha chega na biblioteca e ele diz assim, eu já li o Machado de Assis, agora eu quero devolvê-lo. Olha o espanto da bibliotecária. Ressuscitou! Porque o cara já morreu há muitos anos atrás. Então, aqui foi feita uma brincadeira na charge para explicar o que é a metonímia. Porque a metonímia é a substituição de uma palavra por outra. Você não vai devolver o Machado de Assis. O que você vai devolver? O livro dele que você emprestou. Tá? Vamos revisar, então, o que é uma metonímia. Vai ter metonímia ou na imagem, ou na frase, ou na tirinha, ou na poesia, ou no texto, toda vez que haver o quê? Troca de uma palavra por outra, né? E essa troca vai ser feita em razão da proximidade entre essas palavras. E eu deixei mais alguns exemplos. Bebi uma garrafa de suco de laranja. Você não tomou a garrafa, né? Você tomou o suco, a continente pelo conteúdo, tipo de metonímia. Passei relmas no meu sanduíche. Você passou relmas? Não, você passou a maionese, né? Você não pegou a marca lá e passou no pão. Então, o que eu fiz aqui? A marca pelo produto. Comi um prato de feijão? Comeu o prato? Não, você comeu só o feijão, né? O prato você deixou lá. Então, novamente, o continente foi trocado pelo conteúdo. Isso é metonímia. Tá certo, gente? Pessoal, caso vocês tenham ficado em dúvidas, né, sobre o que é a metonímia, vejam de novo a aula, porque agora chegou a vez de vocês fazerem atividades sobre esse assunto. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção e eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.